Boa tarde, tudo bem? Então, pessoal, nós vamos estar falando a respeito, né, de todas as características que envolve, né? Será que a água pura ela existe de fato? Será que ela está presente no nosso cotidiano, né? Então nós temos que pensar o quê? Que a substância pura, né, todo ou qualquer tipo de substância, né, ou mistura, todos esses materiais que estão envolvidos e que são encontrados na natureza, eles são produzidos pelos seres humanos. Ou seja, de uma forma geral, eles podem ser classificados de acordo com os elementos que acabam compondo eles. Ou seja, em dois grandes grupos, que é o que a gente determina e denomina como sendo de substâncias puras, né? E de misturas de uma forma geral, né? Aí quando eu retrato, quando eu falo em uma substância pura, né, quando geralmente se diz que algo é puro, significa dizer que não está misturado a nenhum outro tipo de coisa, ou que é livre de contaminação, né? Partindo desse pressuposto, a gente tem que imaginar que então a água ela é límpida, ela é cristalina, então ela é de um rio que não está poluído, né? Ou seja, a partir daí a gente pode considerar que é um exemplo de uma água pura, né? O suco de laranja, né? Sem a adição de água e nem do açúcar, ele também pode ser considerado como puro. A partir do momento que eu adiciono qualquer outro tipo de elemento, eu tenho que imaginar que ele deixa de ser puro, né? Porém, na química, toda ou qualquer substância pura, ou simplesmente uma substância, ela vem proveniente de um material que é formado, né, de uma única partícula. Ou seja, é formada a partir de um único composto químico de uma forma geral. Então, se a gente pensar a nível de exemplos de substâncias, a gente pode imaginar sobre o gás oxigênio, que é constituído de átomos. E aí, o que é um átomo? Um átomo é toda uma porção que forma uma matéria, né? Ou seja, os átomos a gente pode considerar os elementos de átomos, a molécula de oxigênio, né? E a água pura ela é constituída desses átomos, tanto de oxigênio como de hidrogênio. Então a água pura ela é uma substância rara na natureza, né? E geralmente ela acaba sendo obtida por processos encontrados em meios de laboratório. Então a molécula de oxigênio nada mais é do que o O maiúsculo e com duas moléculas, dois átomos. Então, o O2 é a molécula de oxigênio. Né? O hidrogênio ele é sozinho na tabela periódica. Agora, se eu juntar duas moléculas de hidrogênio com uma molécula de oxigênio, aí eu vou formar a água, né? Então eu tenho uma união, né? A composição de dois ou mais compostos químicos que podem formar uma substância, um composto, né? E aí, a partir daí, eu vou ter as suas propriedades em específico. Tudo bem até aqui? Eu acredito que vocês estejam entendendo. Aí, qualquer coisa, vocês vão anotando e a gente tira as devidas dúvidas aí durante o decorrer da aula, tá bom? E aí, a gente pensando em tudo isso, as substâncias puras, elas têm um conjunto de propriedades, né? Que são bem definidas, né? Elas ocorrem de forma constante. Então, tudo isso é um conjunto de fatores que podem possibilitar, né, que elas sejam diferenciadas e identificadas. Mas ela só vai ser classificada e identificada a partir do momento que eu tenho uma propriedade específica daquele tipo de material. Então, quando eu falo em propriedade específica, eu estou me referindo a um ponto de fusão, a um ponto de ebulição. Mas o que é fusão? O que é ebulição? Calma, nós vamos falar aqui na próxima parte. Né? Então, propriedades específicas, ponto de fusão, ponto de ebulição, a densidade, a cor e a dureza são características próprias desse fator. Tá? Então, não tem como fugir dessa realidade. E aí a gente pode abordar, falar um pouquinho sobre esse ponto de fusão e esse ponto de ebulição, né? Quando ocorrem variações, né, a nível de temperatura no ambiente, né, esses materiais eles podem variar o seu estado físico, né? Essa condição ela pode ser variada. Então, por exemplo, se eu tenho um cubo de gelo e ele é retirado do freezer, quando eu retiro, esse cubo de gelo ele vai derreter. Então, o ato de eu passar do estágio sólido, que é o cubo de gelo, para o estágio líquido, eu tenho o processo que eu chamo de fusão. Tá? Então, eu tenho um cubo de gelo sólido, ele passa para o estágio líquido, porque ele derreteu naquela temperatura ambiente. Então, é fusão. É quando eu passo do sólido para o estágio líquido.
E a água levada ao fogo e passando por um processo de aquecimento, né? Ela vai entrar, ela vai ferver. Então ela entra no estágio de ebulição, porque ela está fervendo. De maneira alguma cheguem próximo do fogo. Você pode conversar com a sua mãe, ou com o seu pai, ou com o seu avô. E no momento que ele estiver no fogão fazendo comida, você pode pedir para poder observar. E aí você vê quando a água ferve, né? Quando você tira o gelo do congelador. E aí você consegue identificar esse tipo de característica. Fechou? O metal de ferro, por exemplo, ele é muito clássico, né? Ah, mas o ferro não derrete. O ferro derrete. Ele é uma propriedade específica, só que, porém, para que ele ferva, eu preciso elevar ele a um alto grau de temperatura, porque aí sim eu consigo fazer com que ele, que é do estágio sólido, se torne um estágio líquido. Ou seja, ele precisa passar por este processo. Então ele também passa do sólido para o líquido. Só que para ele fazer isso, ele precisa receber mais calor. Se ele não receber uma intensidade muito grande de calor, ele não vai entrar num processo de ebulição. Essa é uma característica. E as temperaturas de fusão e de ebulição, elas são específicas de acordo com a sua especificidade de um material, de um composto que eu vou estar utilizando. Tudo bem, galera? Então, quanto maior for a altitude, menor é o ponto de ebulição de uma substância. Ou seja, em outras palavras, né? Em uma região de montanha onde a água ferve, onde ela pode ferver, ela vai ferver a uma temperatura que seja menor a 100 graus Celsius. Por quê? Porque 100 graus Celsius é o ponto de ebulição. Por isso que os pontos de fusão e de ebulição, elas são pontos onde as substâncias foram determinadas dentro da característica de pressão atmosférica, que é caracterizada por pressão atmosférica padrão, ou seja, que elas são correspondentes de acordo com o nível, né, do mar. Ou seja, a gente pode definir que é possível afirmar que esse ponto de ebulição, de acordo com as substâncias, eles vão variar conforme a pressão atmosférica. Ou seja, para identificar uma substância pura, a gente pode consultar livros, tabelas, que apresentam dados de referência como qual é o ponto de fusão e de ebulição de determinado material. E a partir daí, né, calculado sobre a condição da análise específica, eu consigo atingir o objetivo de observação de um determinado material em questão. Então, se uma amostra de um determinado material for analisada sob essas mesmas condições e apresentar valores diferentes dos tabelados, fica comprovado que não se trata de uma substância pura, tá? Tudo bem? Então tem que ser comprovado para poder chegar nessa característica. E aí a gente entra no tópico do que é uma mistura. Então no nosso cotidiano a gente tem que imaginar que é mais comum que as pessoas tenham contato com as misturas do que com as substâncias puras. É muito mais relevante, né? Por quê? Porque as misturas elas são compostas de duas ou mais substâncias. É difícil você encontrar, né? Muito pouco você encontrar composições químicas puras, inatas, né? De uma forma geral. E a partir daí, a água salgada e a água doce, elas são exemplos clássicos de misturas, né? A gente tem que pensar que ambas são compostas de águas e de sais minerais que, de alguma forma, acabam sendo dissolvidos em meio às propriedades do ambiente e tudo mais, né? E o que as diferencia, né? A concentração de sais minerais ela é muito maior na água do mar, né? Já o ar atmosférico é uma mistura de diferentes gases, como o gás oxigênio, o O2, o gás nitrogênio, o N2, e outros gases em menor proporção que a gente também consegue encontrar, desculpa pessoal, em meio à natureza. Então isso é uma característica comum que a gente pode apresentar, né? Se vocês olharem a página 10, a gente tem que imaginar aí, né? Ou seja, nós temos uma imagem muito interessante, né? Que é uma escultura, né? Então os materiais que compõem os seres vivos, como a seiva das plantas, né? Ou o sangue, por exemplo, elas também são misturas, né? O petróleo, ele é uma mistura de diversas substâncias. E essas misturas com diversas substâncias
são as que podem, né, ser obtidas de outras misturas úteis, né, como a gasolina, o óleo, o diesel, a parafina, ou seja, muitos desses materiais produzidos pelo ser humano, eles também são misturas como ligas metálicas, que entre elas o próprio aço, o bronze e o latão. E o que são as ligas metálicas, né? É uma mistura em que um ou mais componentes que estão ali presentes acabam sendo metais. Então, por exemplo, a gente fala que é uma liga, porque significa que eu tenho a união de duas ou mais composições unidas a partir do metal. Tudo bem? O que a gente pode imaginar aí? Que toda ou qualquer mistura, ela pode ser classificada ou em mistura homogênea ou em mistura heterogênea. Mas de acordo com o número, né, de acordo com as fases em que elas se apresentam, né? Então a fase é cada parte uniforme que pode ser reconhecida, né? Como que eu posso dizer? Que pode ser reconhecida dentro do processo de mistura. E a mistura homogênea tem apenas uma fase. Então a gente tem que pensar assim: mistura homogênea. Imagine que eu faça uma mistura de compostos. Se eu misturo, se eu adiciono uma com a outra e ela fica límpida, ela parece uma coisa única, então eu chamo ela de homogênea, ou seja, houve uma integralidade entre os compostos químicos. Agora, se eu adiciono um composto químico com outro e eu consigo ver nitidamente a diferenciação entre um e outro, ou seja, eu divido ela em uma fase, duas fases diferentes, eu classifico e chamo de misturas, né, ou de substância heterogênea. Eu tenho duas classificações distintas, duas classificações que eu chamo de diferenciadas, né? Por exemplo, então a gente pode citar que o álcool utilizado na limpeza doméstica, por exemplo, ele tem uma única fase. Então, portanto, é uma mistura homogênea. Já a mistura da água com a areia, ela é heterogênea. A água não mistura com a areia, né? Pois ela apresenta duas fases completamente distintas aí, né? Nós temos que pensar aí que nem sempre a gente consegue, né? Nem sempre é possível identificar as fases de uma mistura, né? Seja ela olho nu, né? É, e uma mistura heterogênea, né? Você pode muitas vezes observar e ela parece muitas vezes homogênea, né? Então, assim, depende muito da característica. Você tem que observar bem, identificar bem para que não haja nenhum tipo de distinção entre os tipos de compostos. Nós vamos fazer bastante exercícios relacionados a isso, né? E aí a gente tem que pensar o quê? Que em alguns casos é preciso sempre recorrer ao uso de um microscópio, né? Para poder identificar cada uma, né? Cada um desses tipos de fases, né? Ou seja, cada uma das suas características, das suas propriedades, né? Uma mistura homogênea, ou também chamadas de soluções, é quando as misturas homogêneas são aquelas que apresentam apenas uma única fase, né? Sendo chamadas, né? Aí, a partir daí, de soluções. Então, uma solução ela pode ser formada por sólidos, líquidos e até mesmo gases, ou seja, a água mineral, o ar, o latão, eles são exemplos de soluções, né? Então, os componentes de uma solução são chamados entre solução, solvente e soluto. Gente, nunca esqueçam disso. O solvente é algo que a gente chama de algo universal. Então, solvente universal a gente tem que chamar quem? A água. A água é o solvente universal. O soluto é tudo aquilo que eu vou usar para dissolver. Então, por exemplo, o pó do quisuco. O quisuco é o soluto. O solvente é a água. Tá? Ah, eu tenho um produto de limpeza. Produto de limpeza, mesmo que líquido. A cândida, ela é o soluto. A água é o solvente. Preciso ter a integralidade entre os dois compostos. Tá? Então, ou seja, os compostos de uma solução, elas são chamadas de solvente e de soluto. Solvente é a substância presente em uma maior quantidade e que é capaz de dissolver uma outra. A água, ela é o solvente da maioria das soluções líquidas, sendo chamadas de solvente universal, pois assim, ela sendo capaz, né, de dissolver grande número de substâncias.
E as soluções nas quais a água é o solvente são chamadas de soluções aquosas. Ou seja, a quantidade de solvente em uma solução, ela sempre geralmente é representada por um volume, cujas unidades medidas elas podem variar sempre entre metros cúbicos, que é m elevado, né, a 3, em litros, que é o L maiúsculo, em mililitros, que é o M e o L. Tudo bem? Aí, pessoal, de uma forma geral, se nós formos falar aí, então o soluto, ele é a substância presente, né, em menor quantidade em uma mistura. É que de uma forma geral, né, desculpa, uma menor quantidade em uma mistura que se dissolve no solvente. Ou seja, a quantidade de soluto em uma solução é geralmente, né, representada por uma massa, né? Ou seja, cuja essas unidades de medida, né, elas podem ser a grama, representado pelo G, elas podem ser o quilograma, representado pelo kg, e elas podem ser o miligrama, representado pelo mg, tá? Entre outras, né? Então, o soluto nem sempre é um sólido, mas apesar dele ser expresso em unidades de massa, tá? Então, toda característica de uma solução, ela é uma concentração. Então, a concentração, ela sempre indica a proporção de um determinado soluto, né? Que está presente em certa quantidade de uma solução. Ou seja, assim, quanto maior for a quantidade de soluto, né? Em determinado volume de solução, maior será a concentração, tá? Maior será a sua concentração, né? Então, uma bebida concentrada, né? Como um café ou um suco de fruta, ele tem sabor mais acentuado do que uma bebida, né, diluída em um volume maior de água, né? Ao adocicar, por exemplo, se a gente for adocicar um solvente a uma solução, né, ela se torna mais diluída, ou seja, a concentração, de uma forma geral, dessa solução, ela tende a diminuir. Ao adicionar o soluto, a solução se torna mais concentrada. Então, há um limite, né, para a quantidade de soluto que pode ser dissolvido em determinado solvente. Desculpa. Então, há um limite para essa quantidade de soluto, né? E ela pode ser dissolvida em determinado solvente. Ou seja, quando se adiciona o açúcar à água, por exemplo, é necessário agitar a mistura e esperar um pouco para que o açúcar se dissolva, tá? Ou seja, no entanto, se a quantidade de açúcar ultrapassar um determinado limite, haverá sempre a deposição dele no fundo do recipiente. E logo, não será possível, né, dissolver esse excesso. Então, por mais que agite a mistura, você acaba não conseguindo separar, né? Então, esse limite a gente chama de ponto de saturação. Então, eu tenho que saber mais ou menos a concentração certa, né? Exato, para aquela quantidade em que eu vou trabalhar, né? Para que não haja uma concentração exacerbada, né? Aí, como diferenciar uma mistura homogênea de uma mistura pura? Eu quero que vocês façam essa leitura para vocês aí, tá? Depois a gente vai estar discutindo isso daí, que é um paralelo do que o Pro já está explicando. A mistura heterogênea, desculpa, a mistura heterogênea, nós temos que pensar que essas misturas heterogêneas, elas têm duas ou mais fases. Ou seja, algumas misturas heterogêneas, elas apresentam um aspecto homogêneo, né, quando analisadas, né, a olho nu. Quando eu consigo observar, né, como o leite, a gelatina, o sangue, né, alguns tipos de tintas. Porém, se a gente for imaginar, é sempre possível a gente observar o aspecto heterogêneo, né, quando analisadas, né, e com auxílio de um determinado tipo de microscópio, tá? Por exemplo, quando você vai fazer aquele exame, né, o exame de glicemia, se você não foi fazer doação de sangue ou se algum parente seu for, você pode ir junto para poder observar. Agora não, porque agora está em pandemia. Mas quando sair da pandemia, a primeira coisa que eles fazem depois do cadastro é coletar o sangue, fazer uma picadinha no dedo, para saber se o indivíduo, né, ele entra numa centrífuga. E ali ele fica ali centrifugando
E aí sai o resultado se a pessoa, né, ela está apresentando naquele momento, né, a anemia em questão. Então é questão de observação, tá? Gente, se vocês observarem agora, nós temos aí algumas experiências. Essas experiências eu vou tentar fazer uma aula prática com vocês, tá bom? Para a gente poder definir aí, né, o que é mistura, o que é substância. E nós temos aí, a partir daí, alguns exercícios, né? Eu vou contar com vocês aí, depois dessa parte teórica, a primeira parte da página 5, que é a unidade 1, água pura existe, que está em amarelo, são perguntas para serem respondidas, tá? Então vocês podem copiar e responder, tá? Aqui nós temos aí na página número 7, no finalzinho, água mineral, cujo rótulo também é uma pergunta para ser respondida. A da página 8, né, depois da imagem, a temperatura de fusão, a substância água, né, é 0 graus Celsius, também é uma pergunta para ser respondida. Tá? A da página número 10, né, imagine que você esteja em uma cidade, blá blá blá, é uma pergunta da página 10. Aí na número 11 é como se fosse uma experiência, mas você não precisa realizar a experiência. Você pode imaginar como ela ocorre diante daquilo que o Pro explicou. E aí você vai tirar os seus dados, as suas conclusões, por um parecer seu, uma característica tua. Tá? Você não necessariamente precisa apresentar, mas dá para você fazer essa imaginação e responder com as suas palavras. Tá? Na página 12, você tem lá a primeira pergunta lá, depois de ler as explicações, dá para você fazer ali. E embaixo tem mais duas perguntas, quais das misturas mostradas? E embaixo tem, depois de observar os exemplos, também dá para responder, tá? Na 13 tem uma pergunta, que tipo de mistura você espera obter? É uma pergunta, também dá para responder. E aí nós vamos ter a página 17, a página 18, a página 19 e a página 21, né, que dá para vocês responderem aí, que são questões aí para vocês analisarem. Então, para a nossa próxima aula, né, sem ser para essa semana, para outra semana, vocês já irão realizar a entrega destes exercícios para mim. Tudo bem? Então, nesse tópico da aula que está colocado lá, vocês vão me apresentar o texto. E no outro, o Pro vai colocar lá para vocês me entregarem os exercícios. E aí a gente vai corrigir um por um, vamos conversar, vamos falar a respeito desses exercícios e vocês vão fazendo a correção aí. Fechou, galerinha? Então, eu agradeço pela paciência, pela dedicação e pela vontade de vocês estarem aí. É simplesinho? Não é simplesinho. Mas é questão de eu ler, reler. Tem o vídeo agora, vocês vão poder assistir o vídeo, participar. E isso vai auxiliar bastante vocês aí, tá bom? Um grande abraço para todos vocês, muito cuidado aí e até mais. Abraços, pessoal.